Olá, tudo bem? Eu voltei nesse vídeo para falar um pouquinho sobre o que o CIS Assessment mudou na minha vida. O que essa ferramenta que eu expliquei no vídeo passado, o que essa ferramenta mudou na minha vida, ok? Como eu já tinha falado anteriormente, o CIS Assessment, ele traz clareza, ele traz autoconhecimento. Então, quando você se percebe, quando você se entende, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, por exemplo, eu sempre fui um cara muito extrovertido, um cara altamente emocional. Em alguns momentos eu pensava, cara, será que realmente eu não deveria ser um pouco mais racional? Será que talvez eu não deveria me conter um pouco mais? E aí eu tinha até uma tendência a ficar um pouco triste, a não me aceitar nesse aspecto. E isso eu vejo como analista dando devolutivas, o quanto as pessoas não se aceitam. Como elas não se conhecem, ok? Como elas não sabem realmente como elas são, que aquele perfil dela é um natural dela, em alguns momentos elas não se aceitam. Elas acham que estão erradas, elas acham que aquilo ali é uma disfunção de caráter até, uma disfunção emocional. Então a primeira coisa que o CIS Assessment trouxe para a minha vida foi clareza dos meus pontos fortes e dos meus pontos a desenvolver, ok? E isso foi muito legal porque eu comecei a entender exatamente aonde eu deveria estar inserido profissionalmente, né? O meu ponto forte é a persuasão, é a extroversão, é a comunicação. Então, ambientes em que eu possa conviver com pessoas, em que eu possa estar utilizando a comunicação de uma forma eficaz, são ambientes em que eu consigo ter um desempenho melhor. Então, por exemplo, eu consigo vender, eu sou um ótimo vendedor. Por quê? Porque eu tenho competências e características de um bom vendedor, ok? Mas se me colocar de repente numa sala para fazer muitas análises, Thiago, você consegue? Eu consigo. Eu consigo fazer análises se forem necessárias. Porém, não é uma coisa natural minha. Não é uma coisa que eu consiga talvez fazer por muito tempo, horas seguidas. Eu necessito me reenergizar de alguma forma. Outras pessoas não, elas conseguem ficar em ambientes calmos, elas têm um nível de concentração muito grande, e em alguns momentos elas talvez não tenham nem necessidade de influenciar, necessidade de falar com outra pessoa, ok? Então essa clareza já trouxe muita coisa boa no âmbito profissional, porque eu sabia exatamente que eu estava atuando no lugar certo, ou que eu estava produzindo da forma correta, e que em alguns momentos o ato de eu querer me conectar, eu querer conversar com alguma pessoa, eu querer entender alguma demanda de uma pessoa, não necessariamente não era trabalhar. Eu estava sim, né, de acordo com o meu perfil, agindo da forma dentro do trabalho, conexão com pessoas. Então essa foi a primeira coisa, eu posso dizer um pouquinho no âmbito profissional. No âmbito pessoal, eu descobri os meus valores, isso também me trouxe uma clareza fantástica. O meu valor mais alto são os valores econômico e o valor político. Então, esses valores, eles sempre fizeram com que eu buscasse incessantemente dentro do trabalho promoções, crescimento e também uma produção excessiva. Então, eu tenho hoje uma consciência de que eu devo parar em alguns momentos e talvez relaxar e talvez me conectar um pouco mais com meu filho, me conectar um pouco mais com outras pessoas, porque a minha tendência natural é de sempre estar produzindo, é de, eu estou em casa, então eu vou ler um livro, não, se eu estou em casa eu vou aproveitar, vou sair com meu filho, e aí, por quê? Porque o meu valor econômico é muito alto, porque eu tenho uma necessidade de ter um custo-benefício, inclusive do tempo. Então, se o meu tempo é tão precioso, eu não posso ficar parado só relaxando. Eu aproveito para parar, para relaxar e para fazer sempre alguma coisa. Tiago, isso é bom? Depende. Em vários momentos isso foi bom, mas em outros momentos eu preciso flexibilizar e entender que eu não posso produzir o tempo todo, que eu tenho que talvez estar mais presente numa festa de aniversário, estar mais presente talvez na praia com a minha família e não tenho necessidade, talvez muitas vezes eu vou para a praia, aproveito para correr, aproveito para fazer um exercício, aproveito para ler um livro. Não, ok, eu me permito hoje, eu estou na praia, eu não vou ler livro, eu vou ficar
ali na praia, ali conversando, mergulhando, brincando talvez com meu filho na água. Então, isso para mim, o ganho, entender os meus valores, foi um ganho muito grande na minha vida pessoal, ok? E aí, outros ganhos que eu tive foi entender melhor as pessoas que me cercam, as pessoas que convivem comigo. Hoje eu rodei, eu rodei o relatório de todas as pessoas da minha casa, então eu sei o perfil de cada um. Eu consigo me conectar melhor com cada um, eu consigo entender cada um ali, o porquê de algumas atitudes. A minha filha, por exemplo, ela tem um perfil oposto ao meu. Ela é mais introvertida, ela é mais analítica, e por muitas vezes eu não entendia certas posturas que ela tinha. Hoje eu entendo, porque eu tenho essa clareza, não só minha, quanto das pessoas ao meu redor, ok? E aí, um exemplo que eu queria relatar, eu trabalhava numa multinacional e eu sempre tive, eu tinha momentos do mês que a gente tinha que entregar relatórios e eu não entendia, porque tantos gestores tinham facilidade de entregar relatório, de analisar estoque, de analisar sistema, e eu nunca tive tanta facilidade. Na verdade, eu não gostava. Eu preferia estar no atendimento, junto ali com o cliente, junto com os vendedores, junto ali, fazendo treinamentos de vendas, fazendo treinamentos, reuniões, muitas vezes necessárias, conexão com pessoas. E eu me culpava às vezes um pouco. Falei, cara, eu podia ser um pouco mais analítico, eu podia ser um pouco mais observador, podia olhar um pouco mais de números. E um dia conversando com outro gerente, que eu admirava muito pela característica que ele tinha de análise, pelo poder de mexer nos sistemas, e eu falei, cara, eu queria ser tanto quanto você, cara, eu queria ser como você, ter essa análise, mexer muito em sistema, mas muitas vezes eu vejo ali o básico, mas o meu negócio é ir para a área de vendas, me conectar com a equipe. E ele me relatou também, eu queria muito ser como você. Às vezes eu me sinto muito preso no computador, muito analítico demais. Eu queria estar mais presente com a minha equipe, eu queria estar mais presente dando treinamentos, mas eu não consigo, eu não gosto, não é um natural meu. Eu sinto vergonha às vezes de ficar falando em público. E hoje, qual é a ficha que cai depois dessa história que eu contei, que realmente aconteceu? Nós todos somos diferentes. Nós todos temos características diferentes e muitas vezes nós vamos conviver com pessoas iguais a gente, ok? E muitas vezes nós vamos conviver com pessoas diferentes da gente, que vão nos complementar, tanto no trabalho ou talvez em casa. E isso que isso não seja um motivo, como em alguns momentos foi para mim, de me martirizar, de falar, cara, eu podia ser assim, eu podia ser assado, porque depois eu entendi que uma outra pessoa enxergava em mim pontos fortes que eu tenho, que eu não aproveitava, que eu não valorizava. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre essa clareza, sobre o que o CIS Assessment trouxe para mim, essa parte de eu me conhecer, de conhecer as pessoas ao meu redor. O meu relacionamento com a minha esposa mudou, o meu relacionamento com meus filhos mudaram, o meu relacionamento com as outras pessoas, o meu relacionamento nas empresas em que eu trabalho, ou que eu trabalhei, ou que eu faço as minhas devolutivas, que eu faço as minhas sessões de coach. Então, é realmente uma ferramenta fantástica e eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho, dividir com vocês um pouquinho de como isso mudou a minha vida, ok? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!